Hoje, o Jump recebe alguém que entende profundamente de conversas que geram impacto. Nicolas Soares é o criador do podcast Nicolas Talks, um espaço onde ideias ganham profundidade, histórias ganham voz e diálogos provocam reflexão. Além disso, ele é sócio do Estúdio 5573, um hub criativo que conecta produção, conteúdo e estratégia, transformando boas ideias em experiências muito relevantes. Nessa conversa, a gente vai falar sobre comunicação, criação de conteúdo, bastidores de podcasts, empreendedorismo criativo e, claro, sobre o que acontece quando o propósito encontra narrativa. Se você se interessa por mídia, criatividade e conversas que vão além da superfície, esse episódio é para você. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jump Podcast e hoje eu estou aqui nada mais, nada menos que com o Nicolas Soares. Nicolas Soares. Salve, salve. Salve, salve. Hoje nós vamos falar muito sobre comunicação, sobre podcast. Hoje o assunto vai ser podcast. Perguntas conforme a jornada do herói do Joseph Campbell, né? Jump Podcast tem essa característica. Então, eu já vou cascar a primeira pergunta. Quem era o Nicolas antes do Nicolas Talk existir, que é o podcast do Nicolas Soares? Antes disso, vamos pegar bem dos primórdios. Eu trabalhei na área da saúde. Olha só, isso eu não sabia. Eu trabalhei na Dr. Clean quase 3 anos. Né? Eu comecei como menor aprendiz e parei na TI ali. Trabalhava na parte de suporte. E ali eu aprendi metodologias ágeis. Né? Então, eu trabalhei com ITIL. Me especializei em ITIL. E chegou um ponto da minha vida assim que eu me vi um pouco estagnado ali dentro, né? E daí eu busquei algum recurso interno para poder me desenvolver melhor. Eu estudava administração na época e falei, cara, não quero mais isso aqui e tal. Eu tava procurando alguma coisa, eu queria acelerar minha faculdade, também já tava quase 4 anos estudando, tava um pouco mais da metade do curso. E aí, na faculdade que eu fazia, que era na FTech, na época, abriu uma vaga no comercial. Eu sempre fui bem desenrolado, assim, né? Falei, cara, vamos tentar, né? Lá ganhava bolsa integral para estudar. O salário era bem menor, mas pelo menos ia ter um salário limpo, mais a bolsa. E, cara, fui estudar. Aí lá eu conheci o Mário, que é o meu sócio da agência. Quando eu conheço o Mário vem com marketing o futuro. Eu, cara, mas o que é marketing, né? Eu nem... Claro, na metade da faculdade tinha uma noção, né? Mas marketing na visão era propaganda, né? Nada mais que propaganda. E o cara, o que é marketing? E o Mário, cara, nós temos que ter um negócio e tal. E aí a gente começa a se reunir, a gente firma uma amizade bem legal. E a gente começa a se reunir, começa a estudar junto, começa a conversar, começa a ter ideia de projeto. E na época, isso era 2016 para 2017, tinha o Neil Patel. E aí era muito SEO. SEO era a tendência de marketing na época. E aí a gente começa a estudar aquilo e fala, cara, é grego para nós, a gente não tá entendendo, é difícil, é impossível, o que a gente vai fazer? E aí eu, tá, beleza, vamos seguir a vida aqui. E eu tô na FTech, o Mário tava com os projetos dele. Aí daqui a pouco o Mário falou, cara, sai da FTech, não tô mais indo na aula. Deu, pois é, não te vi, né? Não sabia o que tava acontecendo. E aí ele falou, cara, tô numa escola de curso bem famosa aqui em Porto Alegre, eu vim estudar SEO, a Target Trust. Daí daqui a pouco ele me volta assim de novo. Cara, conheci um cara em Novo Hamburgo que tem uma agência, ele quer te contratar pro comercial. Olha aí. Deu, cara, talvez vamos lá, né? É um caminho de agência, né? E aí conversei, entendi um pouco a agência. E aí a gente entrou junto nesse projeto com essa empresa, enfim. E, cara, deu 3 meses e eu entendi mais ou menos o fluxo, como funcionava e falei, tá, beleza. Não era um lugar que eu me encaixava operacionalmente. Eu entendi um pouco do fluxo, eu vou sair fora. Só que eu já saí, cara, e tinha alguns clientes, como era do comercial da carteira, eles vieram atrás e falaram, cara, a gente quer trabalhar contigo. Foi contigo que eu fechei, eu quero trabalhar contigo. Beleza. Chamei o Mário e falei, cara, tá acontecendo isso, né? Eu também tenho esse projeto. Ele falou, cara, vamos tocar então. A primeira coisa que o Mário faz, ele compra um servidor de R$700. Aqueles investimentos que a gente faz sem ter muita noção. Sim. Né? Comprou um servidor, assim, um plano não. O cara comprou um servidor. Tá, cara. Tá. Não é? Beleza. Vamos lá. E aí a gente começa a trabalhar na sala da casa do Mário. E aí tinha um PlayStation 3 ali. A gente jogava FIFA 16, trabalhava, comia X e cada um na época ganhava 4, 5 mil por mês. E, olha aí, cara. Não, e era ótimo. Cara, era muito bom, né? Pra idade que a gente tinha, 19, 20.
2020, né? Isso aí. Então, há 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás. Que loucura. Bom, então, né, encontros improváveis, tu foste trabalhar na área da saúde, estudava administração, foi trabalhar com gestão de projetos, metodologias ágeis, e aí tu encontrou o Mário que começou a te provocar e começou a te trazer uma visão, assim, de um horizonte mais, vamos dizer, de empreendedorismo e também de vanguarda, né? Porque é legal, 8 anos atrás, marketing digital e SEO, né? Era o grego, né? Ninguém conhecia isso. O que é isso? Google, Meta e tal. E aí vocês constituíram uma agência. Que é a Digital Cycle. Ainda jogando videogame e comendo X, nasceu a Digital Cycle. Exatamente. Então tá. E era home office, era na casa do... Era na casa do Mário, né? Daí chegou ali mais ou menos... Isso foi... Eu entrei na FTech em novembro, eu saio ali perto de janeiro, inicio na outra empresa e eu saio mais ou menos em abril e aí a gente começa em abril o digital. Na verdade, eu saio metade pro final de março, aí vem os clientes me procuram e a gente começa o digital em abril de 2017. Legal. E aí vocês mudaram também para uma sede, né? Vieram Exato. Para cá? Daí não. Pra cá? Foi em novembro desse mesmo ano, de 2017, a gente inicia em abril. Em novembro a gente fala, cara, a gente precisa de um lugar, a gente precisa contratar agora, tá escalando e tudo mais. E aí a gente vai pro Hub 5796 lá em Campo Bom. E aí lá a gente fica 7 anos e 6 meses. Puxa, que legal. E é um hub bem legal, né? Bem importante. Quando a gente foi pra lá era praticamente o hub criativo da região mesmo, né? Então, não tinha Hub One ainda. Não tinha Hub One, não tinha o Tecnopark, não existia. Isso. Existia, mas menor, né? Não era a estrutura que tem hoje. Não existia. O único que concorria, mas não era muito... A mesma frequência era aquele que era na 239, o IPTEC, né? Que já existia. Mas ali dentro do Hub era onde se conectava grandes players da região da área de comunicação, né? Tinha grandes produtores, tem até hoje, né? Por exemplo, o Estúdio Solo que tá lá. Tinha grandes profissionais da área de design. Então, algumas agências que na época eram agências que atendiam pequenas e médias empresas que eram bem conceituadas. Então, para nós lá foi um ambiente de conexão muito forte. E ali a gente viu que, foi um mercado muito bom que a gente tinha iniciado a empreender, né? Muito interessante, né? Então houve, né, no Caminho do Herói a gente chama isso de chamado para a aventura. Então tu encontrou o Mário, aí ele fez esse chamado para a aventura, tu já tinha essa veia empreendedora e aí esse DNA juntou as cabeças, potencializou, fez sinergia e foi. E vem cá, no Caminho do Herói também tem um negócio chamado a recusa ao chamado. Tipo assim, os medos que a pessoa tem. Porque vocês estavam mexendo com uma metodologia, uma tecnologia, né? Tipo, puxa vida, eu sempre achei muito complexo entrar na meta e fazer tráfego, né? Nossa, que um monte de métricas ali dentro, daí fazer toda a configuração da ferramenta e tal, super complexo. Isso sem falar de outros que eu não entrei, tipo Google, ADS, essas outras coisas. E era pior do que é hoje, né? Hoje já tá mais facilitado. Hoje é fácil. Né? Hoje até é fácil. Não desmerecendo quem tem um pouco de dificuldade, mas é bem mais fácil. Sim. Mas me diga, quais foram medos, dúvidas e como é que foi surgindo isso? Como que vocês foram encontrando os caminhos para mudar para uma sede maior até chegar num estúdio de podcast? Conta esse pedaço aí pra nós. A gente olhar para trás hoje e avaliar medos, tu vai dizer que tudo foi loucura, assim, né? Porque tu sai de uma empresa consolidada, uma área com os projetos dele, a gente inicia um projeto dentro de casa, começa a fazer uma prospecção ativa. Na época a gente não usa... Por muito tempo a gente foi uma agência digital que aplicava digital para os clientes e não fazia para nós. Né? Então, fazer uma prospecção ativa é trabalhar com inadimplência muito tempo. No início a gente tinha funcionários que não eram CLT, eram PJ, que é bem comum na nossa área, né, de comunicação, ter a pejotização, que as pessoas atendem mais de uma empresa, enfim. No caso, a gente não parava para medir medos, assim, a gente parava para... É o que tinha que ser feito, né? Sim, tá bom. Hoje, claro, você vai olhar, tu pega e recorda, tu fala, olha, fiz uma série de coisas que hoje eu não repetiria. Mas eram aprendizados, né? Vocês estavam... são necessários, né? Essas fases, elas são necessárias. Como também são as fases
que tu vai aprendendo a ser um gestor do teu negócio, vai aprendendo a ser um dono, tu vai aprender aquela conversa também que se fala, enfim, na faculdade é uma coisa, na prática, e para empreender é a mesma coisa, né? Tu sai, eu fiz administração, praticamente faltou 8 cadeiras mais o TCC, então foi bem pouco que faltou, assim, para me formar. Fiz marketing digital, fiz outras faculdades depois, não me formei em nenhuma, abandonei todas. E... Elon Musk eu acho também, cara, não te preocupa. Eu sempre falo, eu sou um grande exemplo do que não fazer na faculdade. Sim. E aí tu pega todas essas etapas, assim, tu começa a avaliar, o medo foi daquele momento, mas depois tu vê, não foi tão errado, não foi. Por isso até tá aí hoje, né? Então... Beleza. E também no caminho do herói tem os mentores e aliados, assim, tá? Tipo assim, tu tem um grande aliado que é o teu sócio, o Mário e tal. E aí depois começou a agregar mais pessoas. E também, eventualmente, os empreendedores têm um mentor, um espelho, alguém que possa, sei lá, se tem ou não, né? Mas enfim, eu gosto de perguntar isso porque às vezes se diz, o fulano de tal me ajudou muito na vida, não sei o quê. Meu pai, sei lá. A gente tem, assim, pessoas que passaram por nossa vida, a gente tem um carinho muito grande, são pessoas que compartilharam muito com nós, né? E tanto também escutaram a gente desabafar e quer direcionar. Citar o nome aí pra gente mandar um salve? Claro, tem o Rodrigo Cray, que era o dono do Hub, né, cara? Aí, então ele foi um cara que, pra nós, assim, até em momento de dificuldade financeira, acolheu a gente, ele segurou várias broncas pra nós, nos ajudou. Então, ele foi um grande, um impulsionador também do que se tem hoje, né? Que então, massa. Cara, outro cara que eu posso citar também, o Ari Zagar, né, da Zagar Corp. Então, um cara que a gente sempre pode trocar muito com ele. E também o Alexandre Werner, que ele é um cara que é dos sapatos, trabalhou muito tempo na China. Os filhos dele são donos da AppMax. E, cara, ele é eu sempre digo assim, ele é um senhor muito jovial, porque a troca dele, o que ele traz pra gente é muito bacana, Tem que chamar ele pra um Nicholas Talk, né, cara? eu quero chamar, né? Muito bom. O Rodrigo já veio conversar com nós, Olha né? aí, Então... legal. Bom, ali começa esse processo, né? Encontra um chamado pra aventura, os medinhos e incertezas, depois encontra o mentor, aí começa a ficar mais seguro, começa a curva de aprendizado do empreendimento. E aí entra por uma travessia. Qual foi o momento que tu percebeu assim, tipo, agora não tem mais volta, cara, eu tenho que entrar nisso aqui e tocar-lhe ficha, assim, entendeu? Porque tem gente que chega justamente nesse limiar e vai procurar um CLT, sei lá o quê. A gente teve um ano muito bom de 2018, assim. Foi o primeiro ano já na sede física. A gente cresceu bastante, faturou muito, assim. Então, tudo era muito novo e quando tu vê o dinheiro entrar, fica doidão, né? E aí, isso foi até outubro. E outubro começou uma baixa inexplicável e a gente quebrou em dezembro, praticamente. Essa primeira grande crise. Então, 2019 a gente passa quebrado. E aí, tem um ponto, assim, que a gente voltou pro home, né? A gente não... Volta pro home ali em 19 e aí fala, cara, o que a gente vai fazer da vida, assim, né? Esse era o ponto. E aí a gente conversou e olhou os pontos, assim, a gente precisa estruturar financeira, a gente precisa olhar de novo para dentro do serviço, para dentro dos processos e reorganizar. E ali foi a grande virada de chave, assim, e eu sempre falo, a gente foi tomar um café no posto, eu e o Mário, e conversar. Tipo, cara, o que vamos fazer? Porque eu já tinha proposta de emprego, o Mário também já tava, cara, tem uns projetos aqui, então não tá acontecendo, a gente tá aqui trancado, e aí a gente vai pro posto e fala assim, tá, o que nós vamos fazer? E aí ali a gente tá no postaço lá em Novo Hamburgo, tomando café, mão na consciência, assim, depressão, e aí fala, nossa, é isso dá pra tentar. E, cara, a partir do momento que a gente decidiu olhar para dentro da operação, olhar para dentro do financeiro, olhar para dentro encarar ela mais séria e entender que, cara, beleza, a gente passou por aquele momento, faturou muito. A gente tá nesse momento agora, aceitar e buscar melhorar, querer melhorar aquilo que a gente criou, que era nosso monstro ali, né? Nosso filho. Querer melhorar aquilo que a gente criou foi o fator decisivo de, tipo, virar a chave, né? Isso aí tu falas, né? Dentro do caminho do herói é a caverna mais profunda, né? Que assim é o momento mais difícil de decisão, onde a pessoa pensa, e agora, sabe? Vou aqui, tô dentro da minha caverna, ou seja, é uma espécie de ressurreição, né? Então tem lá a versão que tu precisa morrer, né? Uma espécie de morte mesmo, né? Né? Quebra interno para te reconstruir. Isso, daí tu vai te reconstruir, daí começa a surgir a clareza, começa
também a ser percebida uma espécie de maturidade, caminho já percorrido, né? E também um viés de identidade. A gente chama isso no caminho de herói de a transformação, ou seja, aquela crisálida, né? Que é a lagartinha que precisou morrer para virar uma borboleta depois. Um pouco isso, né? O que tu sente que foi a maior transformação interna ou silenciosa, assim? Muitas pessoas relatam, nesse momento eu acho que eu entendi o que é convicção, o que é crença pessoal, o que é força de vontade, sei lá. Então, um cara talentoso, tudo no ar e tal, e empreenderam, deu uma travada. É um misto de sentimentos, na verdade, né? Eu acho que a maturidade da tomada de decisão é importante, assim, uma coisa que trabalhei desde os 16, assim, então já vinha trabalhando... Na verdade, comecei com 15 anos, né? Trabalhava em esses estágios, assim, mais simples, mas efetivamente desde os 16 ali. E sempre gostei de trabalhar, né? Minha família é muito trabalhadora, enfim. Sim. Mas nesse ponto da minha vida, quando a gente volta, assim, a respirar, é duas viradas de chave, né? Uma é a questão da tomada de decisão, que ela fica mais clara, exato, mais séria. Não digo, posso usar séria, porque às vezes a gente está naquele impulso, né? E acaba errando, se arrependendo logo depois. Então, é ter esse cuidado. E outro ponto, assim, que eu vejo é entender o papel da sorte no negócio, que é que nem o surf. Vai ter onda que tá pra mim e tem onda que não tá. Sim. E aprender a gerenciar isso no negócio. Eu sou um prestador de serviço. Sim. Então eu dependo do movimento do mercado. Então eu tive um primeiro ano muito bom, o movimento do mercado tava bom. O segundo ano ano já não foi tão bom. Só que eu tenho que ir no primeiro ano que tá bom, eu tenho que surfar e continuar dentro do mar. Sim. Não posso pegar uma baita onda e ir até a beira Sim, depois todo o trabalho de voltar. Exato. Mas que interessante, né? Como um empreendedor, ele passa por uma escola prática, né? Porque são muitos aprendizados. Tu aprende sobre o negócio, aprende sobre o mercado, aprende sobre ferramentas, aprende sobre relacionamentos, né? Sobre alianças, aprende sobre o propósito do negócio. Hoje é bem melhor, né, de empreender, e tem a questão também da identidade que nasce, como a gente falou há pouco tempo atrás. A Cycle se reforça e nasce então o projeto de podcast, né? Vocês vêm para esse local que vocês estão agora. Na linha, né? A gente pega a pandemia. A pandemia foi oportunidade ou foi dificuldade? Foi oportunidade. Assim, primeiras 2 semanas de dificuldade, né? Sim. A gente, primeiras 2 semanas, quando teve o lockdown, você lembra que o bom trancou, né? Teve as barricadas. Deu um pavorzão. Ali a gente perdeu 20 clientes. Bah. Passou 2 semanas, a gente tinha ganhado 40, assim. Foi um movimento muito forte de mercado. A gente surfou essa onda. Isso também abriu pra gente querer ter outros projetos. O primeiro foi a Convite Story, que a gente entrou no universo de convite animado para aniversário para mandar por WhatsApp. Que legal. A Convite Story chegou um tempo que a gente viu que era um esforço que financeiramente não compensava, porque era um low ticket, naquela época não tinha tanto IA que nem tem agora. Então agora talvez, se a gente surge um pouco, vale a pena talvez investir futuramente. A gente partiu para a Urbex, que era a nossa imobiliária digital. Olha, a gente vendia primeiro imóvel, foi uma experiência de 1 ano. Aí também a gente viu que era um mercado que não tinha tanto domínio, e aí sim a gente entra pro podcast, né? E aí, primeiro a gente decide sair de Campo Bom. A gente ficou lá, como eu falei, 7 anos e 6 meses. Aí chegou um ponto que todos nós somos de Novo Hamburgo, todo dia Campo Bom e tal. Por mais que a gente ama o Hub, tem um carinho muito grande lá, chegou um ponto que a gente queria um ar novo. Bom, eu e o Mário sempre tivemos um ponto em comum, assim. A gente queria uma vista legal. E aí começou, né, a garimpar, e aí surgiu a oportunidade da sala. Inicialmente a gente só trouxe a agência, não tinha ideia do estúdio. O estúdio, ele é uma consequência depois aqui tem um pôr do sol incrível, né, cara? Aqui tem uma vista muito linda pra cidade, um pôr do sol. E além da localização que, pra mim, é muito boa. E no Caminho do Herói a gente tem o retorno do Elixir, né, cara? O Elixir é a sabedoria que vocês adquiriram, né? E que agora tá chegando na maturidade agora com um novo projeto do Nicholas Talk, ou Nick Talks, como é que chama? O Nico Talks. Nico Talks. Sensacional. Fala um pouco desse projeto, assim, pro pessoal também. O propósito desse projeto e como é que faz para o pessoal chegar e acessar, né? Como que o pessoal pede um Media Kit para ti, como é que tu envia e tal, etc. Perfeito.
esse projeto, ele parte... Eu criei um perfil para ser a parte front da agência, né? E do estúdio também, né? Hoje a gente tem esses dois produtos. Começou, não quero te interromper, mas começou com o tráfego pago, onde tu começou a divulgar a agência e o podcast com a tua cara no Instagram e tal. Sim. Aí tu viu que deu bom, né? Porque deu bom mesmo. Na verdade, já tinha várias campanhas que a gente tinha feito, principalmente para a agência, né? Mas o nosso mercado nunca foi local, a gente sempre atuou só em Porto Alegre. Porto Alegre e região metropolitana, mas mais para fora de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo nunca foi nosso foco. Então a gente não tinha essa impressão de como era a minha aceitação de imagem aqui, né? Eu sabia que o pessoal gosta de mim, eu sou um cara legal e tal, e normal. E aí acontece, quando a gente inicia o estúdio, como ele é local, ele é em Novo Hamburgo, eu vou atender a demanda daqui. E aí então tivemos que direcionar esses anúncios para cá, né? Direcionando para cá, começou o pessoal na rua, você é o cara do estúdio de podcast, que legal, tem estúdio, parabéns. Tu e o Brad Pitt agora, eu e o Brad Pitt agora. Hoje tava aí, inclusive. Eu tava aí, eu vi, eu contando cumprimentei do romance dele com o pessoal de Isso. pessoal de Erechim. Isso aí. E aí, dentro dessa demanda, né, eu vi um movimento de mercado que foi as agências ter alguém de front falando, principalmente de serviço comercial. E um grande diferencial do comercial nosso, eu nunca gostei de ser aquela pessoa que queria fazer uma venda, não digo por impulso e tal, mas queria fazer uma venda forçada em relação a, não, meu produto é o melhor, porque não sei o quê. Sim. Mas eu sempre gostei de mostrar o que era feito. Isso. E aí, nesse viés, eu falei, cara, se eu fizer um conteúdo onde eu mostro o dia a dia, porque a gente passa por tanta coisa legal criando conteúdo, tu sabe muito bem disso, passa por tanta história foda, tanta gente do caralho, sabe? Às vezes conhece os caras que eu brinco assim, o cara não sabe nem caminhar direito, o cara tem uma puta empresa, né? Então trazer isso para conteúdo em rede social e aí agora também criar esse conteúdo, trazer também pro podcast, né? Que como tem aqui o estúdio, né? Usar, né? Essa ferramenta. O estúdio 5573, pessoal, é uma maravilha, tá? Só para assinar aqui, dar um endorsement, tá? Sou fã desse pessoal. Venham aqui conhecer, venham visitar, venham gravar aqui cursos, né? Canais de YouTube tu atende, pessoal, tu dá toda a consultoria também para ajudar a montar e tal. Tudo que é gravação de curso, unboxing, live, podcast live, toda a demanda audiovisual, criação de conteúdo em geral para rede social, né? Então toda a demanda de conteúdo que tem a empresa, ela consegue vir, a gente consegue também levar isso tudo para fora, né? Em company, mas também consegue absorver aqui internamente. Essa parte de venda de produtos na China é muito comum. Sim, eles estão fazendo agora essas lives no TikTok, tem muito, né? Umas lives de produtos, né? Mostrando, apresentando um unboxing ali. Gente, olha só, você que é um empresário, tem uma empresa, tem um portfólio de produtos, não perca essa oportunidade. Imagens de extrema qualidade, som, captação, edição, tudo aí, né? Na mão. Falando assim, né, especificamente desse projeto, a gente esteve conversando com o pessoal do mercado de cutelaria. Olha, que legal. E ele é um mercado que tu não consegue anunciar, porque o gerenciador de anúncio ele bloqueia tudo que é armas, enfim. Tá. E aí eu descobri que tem uma comunidade muito grande fazendo live de leilão. Isso aí. E aí a gente está desenvolvendo um projeto agora, que vai vir o pessoal para cá com as facas, vai fazer a live de leilão aqui. Comunidades do Facebook, assim, extremamente nichadas e 24 horas live de leilão. É tipo a TV da Polishop, sabe? Isso. Mas o que importa é o podcast, o audiovisual como estratégia para as empresas. Eu acho que isso é uma grande tendência e as empresas precisam aprender, né? Dessa conversa nossa, assim, o que tu teria, assim, para passar para o pessoal vir aqui, portfólio de produtos do estúdio, o que vocês oferecem, como eles entram em contato. Vamos aproveitar, estamos aí, né? Vamos fazer o comercial, isso, então, cara, né? Isso aí. A gente aqui é um hub criativo, né? Da parte de criação de conteúdo em geral, dentro do serviço que a gente já citou, não quero ser muito maçante, mas o grande diferencial é que vocês vão falar comigo. Isso, os clientes vêm e falam, eu vi o Nicolas no anúncio, o Nicolas me atendeu no WhatsApp e quando eu vim aqui negociar, eu falei com o Nicolas. Isso é bem importante. E não é questão de ego, é questão de trazer junto, eu conseguir entender, absorver a tua ideia e te direcionar. É cuidado, né? Porque às vezes vem muita gente que tem uma ideia mirabolante
E não é por mal, só que ela só funciona na cabeça dessa pessoa, né? A gente tem que lapidar para deixar comercial, para, enfim, para direcionar o foco que ela quer, porque o mercado digital, por mais que as redes sociais, acessibilidade, tem as suas regras de comunicação, né? Tem as suas diretrizes e tem também maneiras de tu ter, o que tu for lançar ali, ter o melhor aproveitamento daquilo. Então isso a gente consegue também direcionar, tanto aqui dentro do estúdio quanto dentro da agência. Então a gente consegue abraçar a demanda e colocar ela num papel e falar, olha, vamos executar nesse espaço aqui que tu vai conseguir chegar no resultado final que tu deseja de uma forma satisfatória. Sim, né? Então esse é o trabalho que a gente faz aqui dentro. Sensacional, né? Sensacional. Bom, e a mensagem final, porque o nosso podcast ele não é tão longo e ele diz tudo o que tem que dizer para as pessoas entenderem os teus jumps e como tu te tornaste a tua melhor versão, né? Então qual é que é a mensagem que tu dá para a galera? A mensagem final é criar conteúdo. Hoje a gente está numa região que ela é muito carente de criadores de conteúdo. Tem muitos nichos para explorar aqui dentro, né? A gente falando principalmente para quem assiste Novo Hamburgo, Valenções e região, tem muitos nichos para serem explorados, criadores de conteúdo, e as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, o que tu entregar, o que tu produzir, o que tu desenvolver aqui dentro, com certeza vai ter pessoas para se conectar contigo, para elas consumirem aquilo, para elas absorverem aquilo e para elas aplicarem e tirarem benefício disso. Então, a criação de conteúdo é a dica que eu deixo, é a mensagem que eu deixo para quem está assistindo esse Jump. Muito obrigado, Nicolas. Então, galera, você que está vendo esse podcast já sabe, né? Deixa o seu like aqui, partilha, por favor, esse conteúdo muito legal, esse tesouro que é o Estúdio 5573. O Nicolas, muito querido, que vai te atender e vai te orientar para virar um youtuber, aprender a mexer com essas mídias todas. E também você que é empresário, quiser divulgar produtos e criar projetos inovadores no campo do audiovisual, chega aí e fala com esse pessoal. Muito obrigado por estarem comigo até o final desse podcast Jump e até breve.